A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Soldado de Jesus. Devocional Luz para a Vida Eterna. A nossa reflexão de hoje vai ser em Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. Estamos diante de um texto em que nós vamos tirar várias lições da vida de um homem cego, ou seja, de um homem que não tinha visão. Um homem, por causa da sua deficiência, se tornou um mendigo, se tornou um morador de rua, uma pessoa praticamente abandonada. Uma pessoa que dependia das outras pessoas para que pudesse locomover ele, pudesse ali levar ele a algum lugar que ele quisesse ir às vezes. Mas praticamente se encontrava ali jogado nas ruas de Jericó. Um homem que tinha motivo para reclamar de tudo e se decepcionar. Poderia ele pensar em tirar sua própria vida. Acredito que ele não escolheu ser cego. Acredito que ele não escolheu ser mendigo. Acredito eu que ele não escolheu ser morador de rua. O fato de ele ser um morador de rua, ou seja, ser um mendigo, era porque ele não tinha como auto se sustentar, né? Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como se manter por causa da sua visão. É claro que diante de toda essa situação podemos entender que chegou a esse ponto pelo fato de ele ter essa deficiência física. Ele não tinha uma condição financeira. Então o que restou a ele foi esta vida, essa situação a qual ele se encontrava. Imagine comigo aquele homem vivendo dia após dia no seu drama, na sua história. Consigo imaginar aquele homem dia após dia pedindo esmola para poder sobreviver. Mas acredito que também consigo imaginar o seu coração clamando, desejando conquistar a sua vitória, mudar de vida. Enquanto ele vivia ali à beira do caminho, pedindo esmola, eu acredito que havia um desejo tão grande, consigo imaginar, de enxergar, de ver a luz do dia raiando sobre ele. Acredito que possivelmente ele conquistando esse desejo, esse sonho de ser realizado na vida dele, com ele pensando que ele poderia trabalhar, que ele poderia ele trabalhar para se manter e sustentar e ter uma outra vida. Porque pense comigo e reflita, aquele homem não estava ali porque ele queria, porque ele gostava. Ele mendigava, ele mendigava o pão de cada dia, ele mendigava ali esmola, ele não tinha condições de trabalhar. Mas é de nos chamar a atenção que passava homens e mulheres ali por aquele caminho, por aquela estrada, por aquela rua de Jericó. Sempre lhe dava uma moeda, sempre lhe dava ali uma esmola. Ele sempre voltava no outro dia. Dava de perceber que supria sua necessidade, ou seja, ele poderia ali matar sua fome, mas o seu problema não era resolvido, ou seja, o que ele almejava, acredito que não era resolvido. Consigo imaginar, dia após dia, no outro dia, aquele homem ali, Bartimeu, cego Bartimeu, pedindo esmola àqueles homens e àquelas mulheres. Mas eu acredito que tudo tem um início e tudo tem um fim. E um certo dia, naquela rua, naquela cidade, passou uma pessoa que mudou totalmente a sua vida e a sua história. Vendo com os olhos da fé, Bartimeu teve uma capacidade, uma total capacidade, olhando com os olhos da fé, em reconhecer aquele, o único que pode mudar a história minha e a sua e que mudou a história de Bartimeu, cego Bartimeu. Acredito que alguém que lhe dava esmola, que passava por ali, ouviu dizer que Jesus iria passar
por aquela cidade, por aquela rua aonde ele se encontrava. Esse momento de alguém ter lhe avisado que Jesus, o Nazareno, havia de passar por aquele lugar, por aquela cidade. Acredito que Bartimeu, pensando comigo, praticamente estando ali presente, ele pensou consigo que aquele era um momento único, era um momento ímpar, era um momento ímpar, um momento único na sua vida. E por ser um momento único, uma única oportunidade, ele não deixou escapar das suas mãos. Ele não deixou que passasse despercebido diante dele. Veja que o texto sagrado vai nos dizer que ele não ficou tímido, ele não teve vergonha e não se importou com quem estava ao seu redor, mas começou a gritar, começou ali a falar e começou ali a chamar o nome daquele que ali poderia mudar a sua história, que mudou a sua história, que pode mudar a sua história. Você que está aí nesse momento passando, não algo que o cego Bartimeu estava passando, mas eu não sei a prova, a situação em que você se encontra, mas eu te digo uma coisa: este mesmo Jesus que ali estava passando na cidade de Jericó, este mesmo Jesus está aí à tua porta a bater, e só basta você ouvir a sua voz e abrir a porta, e ele vai entrar na tua casa e ele vai cear contigo e tudo vai se tornar bonância. Imagine comigo aquele homem gritando, como diz as Sagradas Escrituras, o texto sagrado. Aquele homem gritando em alta voz dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Note que ali não era um pedido de esmola, ali não era um pedido que pudesse ali saciar sua fome, mas era um pedido diferente de todos aqueles que ele pedia a quem passava por ali. O pedido daquele homem era um pedido de oportunidade, de mudar de vida. Era um pedido para que Jesus mudasse a sua história. Era um pedido que ele pudesse ali realmente ter uma oportunidade digna de viver nesta terra, que é somente Jesus pode dar ao ser humano. Com base nesse texto, aqui tirei uma lição de vida. Que lição de vida, meu irmão, soldado de Jesus? Com base nessa história, com base nessa lição de vida desse homem, eu cheguei a uma conclusão que o homem tem que parar de pedir esmola a outro homem, mas sim pedir a Deus, que Deus possa intervir na nossa história, que Deus possa mudar a nossa história, que Deus possa mudar a nossa vida, que Deus possa transformar a nossa vida. Mas eu consigo pensar, você aí do outro lado que está ouvindo este áudio, que está vendo esse vídeo, mas eu tenho feito isso, eu tenho pedido para Deus. Mas note uma coisa: Bartimeu, o texto sagrado vai dizer que ele insistiu, que ele suplicou, ele clamou, ele não desistiu. Note isto, porque quem está precisando da mudança é você, assim como ele estava precisando. Veja que diante da situação ali a qual ele estava, pessoas estavam ali à sua volta, pessoas estavam fazendo com que ele desistisse da sua oportunidade, do seu momento ímpar na sua vida. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu e nem deixou que ninguém pudesse impedi-lo. Até o momento em que aquele único Salvador de nossas vidas, aquele que pagou o preço por nós na cruz do Calvário e pagou com preço de sangue, ouviu a sua voz e mandou que trouxesse aquele homem até ele. E ali Jesus, o mestre dos mestres, o rei dos reis, manda o seu discípulo, dá uma ordem ali ao seu discípulo para ir até aquele homem aonde ele estava. Consigo imaginar que aquele homem não estava vendo nada, mas ele podia sentir a sua presença. Quando a presença de Deus está, meu irmão, num lugar, é notável. A presença de Deus, ela pode fazer milagre, ela pode fazer coisas miraculosas. E ali aquele homem é levado pelos discípulos até o encontro do mestre. Veja que Jesus faz uma pergunta àquele homem. A pergunta é essa: o que queres que eu te faça?
Veja que de imediato, ele responde: eu quero ver, eu quero enxergar. E a Bíblia diz, as Santas e Sagradas Escrituras, que ele enxergou, que ele viu. E Jesus fala para ele exatamente assim, como diz as Sagradas Escrituras: se o que você queria era ver, era enxergar, agora vai, porque a tua fé te salvou. Oh, aleluias! Louvado seja Deus! Consigo imaginar ali, diante daquele momento, a alegria daquele homem, a satisfação que o Todo-Poderoso transformou a sua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar o teu cativeiro. Jesus, somente Ele pode mudar a sua vida. Somente Ele pode te dar vitória. É satisfatório. É uma satisfação muito grande para Ele. Imagine comigo, aquele homem vivia há muitos e muitos anos ali jogado, dependendo de outras pessoas, dependendo de esmola, dependendo que alguém pudesse lhe ajudar. E de repente chega alguém, o Todo-Poderoso Jesus, aquele que ia pagar o preço por ele ali na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada nos afirma que aquele homem, ao ser curado, ao ter a sua vida transformada, não foi embora ali para poder desfrutar o tempo que estava perdido. Eu não sei quantos anos aquele homem tinha, mas a Bíblia diz e afirma que ao ter este milagre, ao ter alcançado essa misericórdia de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele homem não saiu ali para festejar, para viver a sua vida de qualquer forma, ou fazer qualquer coisa ali que pudesse satisfazer ali o seu ego, ou algo desse tipo, pelo tempo que ele perdeu. Mas a Bíblia diz e afirma que aquele homem, ao ter este milagre, ao ter esta vitória, passa a seguir Jesus como seu discípulo, passa a seguir Jesus ali na caminhada, passa ali a ser uma testemunha, passa a ser ali um milagre de Deus, um milagre de Jesus. Eu acredito, eu creio que o milagre, ele é importante na nossa vida. O milagre, ele é uma bênção de Deus na nossa vida. Mas eu acredito que o mais importante na nossa vida é a transformação de vida. E nessa transformação nós tomamos uma decisão de seguir, de fazer a vontade de Jesus, aquele que nos concedeu o milagre, aquele que concedeu a nossa transformação de vida. Então assim fez aquele homem. Ele não foi desfrutar dos seus dias restantes, mas ele foi ali fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ele estava diante de um ser, ou seja, de um Deus, um Todo-Poderoso, que podia fazer todas as coisas. Ele pode fazer tudo. Foi Ele quem criou os céus e a terra e que tudo nela habita. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ao estar diante de tudo isso e ao ver que aquele homem tinha perdido muito tempo da sua vida, ele toma uma importante decisão. E aqui eu aprendo e aqui eu tomo como lição de vida. Ele não resolve gastar o restante da sua vida fazendo qualquer coisa, mas ele toma uma importante decisão, é seguir a Jesus. Ele toma uma importante decisão de ir ali, estar perto de Jesus, de estar ao lado de Jesus, de estar ali servindo Jesus como seu discípulo. Quando eu digo discípulo, porque ali ele acompanhava, ele se maravilhava ao estar do lado e perto do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores. Eu acredito que o milagre, as bênçãos de Deus são importantes na nossa vida, é necessário. Mas eu acredito que o mais importante é servir a Jesus, é fazer a vontade dele na nossa vida, é fazer a vontade dele prevalecer em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque quando eu tomei uma decisão de aceitar Jesus como o único Salvador da minha vida, a minha vida nunca mais
foi a mesma. Alguém olha para mim e diz: eu não acredito. Quem não acredita em milagre, não acredita em transformação de vida. Assim como Deus transformou a vida daquele homem, Deus transformou a minha vida. Assim como Deus transformou a vida do cego Bartimeu, Deus transformou a minha vida. Quem viu o cego Bartimeu pedindo esmola, não acreditou vendo o cego Bartimeu seguindo a Jesus e fazendo a sua vontade. Quem me viu o Tiago Matos, outrora no passado remoto, não acredita no Tiago que se vê hoje, ou seja, num soldado de Jesus, recrutado por ele e servindo no exército do Rei dos Reis. E aqui eu tiro uma lição de vida. Vejo que a principal lição de ver na vida de um homem cego, uma vida de humilhação, uma vida em que ele mendigava o pão, é que o milagre, a bênção, a transformação de vida é muito bom. Mas o melhor de tudo isso é seguir a Jesus, é servir a Jesus. Aqui aprendi que a melhor coisa do mundo é seguir a Jesus, é servir a Jesus, é estar do lado de Jesus, é fazer a vontade de Jesus. Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família, a tua parentela. É assim também como peço para mim. Em nome de Jesus. Amém.